Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por esse momento, Pai, onde a tua palavra será pregada. Senhor Deus, usa o teu servo com poder e graça, Deus. Que ele seja a boca do Senhor para essa igreja, para todos aqueles que nos assistem, Senhor, por meio das transmissões via internet. Pai, que com poder e graça o Senhor venha nos edificar, ó Deus, venha nos levar ao arrependimento de pecados. Deus, que o Senhor possa, por meio da tua palavra, gerar transformação em cada um de nós, Pai. Colocamos a vida do teu filho em tuas mãos, já lhe agradecendo, Senhor, pelo instrumento que ele é. Assim nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, graça e paz da parte do Senhor, amém? Louvamos o nome do Senhor pela alegria que nós temos de, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor, para podermos anunciar as grandezas do reino de Deus, para que o poder de Deus, através do Evangelho, que está de Gênesis a Apocalipse, o Evangelho, querido, sempre esteve sendo pregado pelos homens de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. No Novo Testamento, isso vai se tornar mais claro, mas não tenha dúvida que todos os grandes pregadores da palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, sempre pregaram a verdade da palavra de Deus. Então isso é que é o Evangelho, é a verdade da palavra de Deus. Esse é o Evangelho. Se você pregar a verdade, você estará pregando o Evangelho. E nós temos que ter uma noção do campo missionário do ponto de vista divino. Eu disse pela manhã que muitas pessoas têm uma visão de missões, e é esse o assunto que nós vamos tratar nessa noite, é um pouco distorcido, porque muitas vezes o alvo a ser atingido é perdido. E porque o alvo a ser atingido é perdido, às vezes as pessoas trabalham de maneira errada. Eu quero mostrar que Deus nunca muda. Esse é um atributo de Deus, ele é imutável. Deus sempre salvou da mesma forma, pela graça. É pela graça que Deus salva. De Gênesis a Apocalipse, Deus salva pela graça. O pastor, na época, né, o nome dele é William Carey. Nós já assistimos, acho que até o vídeo do filme dele aqui, né? Uma lâmpada na escuridão, a tradução, acho que no português, é essa. Uma chama na escuridão, alguma coisa assim. Está na internet aí, até quem quiser assistir, de repente, vai conseguir. A gente vê, por exemplo, que na época de William Carey, ele era calvinista. Mas na época de William Carey, havia os ultra-calvinistas. Quem eram esses homens? Eles diziam o seguinte: bom, se Deus vai salvar, não precisa enviar ninguém. Ele já predestinou, ele já elegeu, ele vai salvar, não se preocupe com isso. O William Carey falou assim: vocês estão errados. Não é isso que vejo nas Escrituras. E ele fez um tratado enorme, que eu cheguei a ler esse tratado, que está numa biografia de William Carey. E eu li o livro da biografia de William Carey, e lá ele mostra que de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre fez missões enviando pessoas. Então nós não podemos cometer os mesmos erros daqueles irmãos que diziam que não precisa fazer nada, como o pastor Padilha deu. Nós temos que trabalhar. E eu vou mostrar para vocês quem faz o trabalho. Lembre-se, querido, você é só uma enxada, ou uma foice, ou um martelo. Você nunca é o trabalhador. Você é só a ferramenta. Deus é o trabalhador. Abra sua Bíblia no livro de Naum. Não sei se você vai achar esse livro na sua Bíblia, mas qualquer coisa, o índice aí para te ajudar. Se você não encontrar Naum com facilidade, vá para Malaquias e vem andando de trás para frente aí, que é mais fácil. Você vai encontrar lá Zacarias, Sofonias, Naum. E abra também a sua Bíblia em Jonas, que é 2 livros para trás de Naum. Tem Miqueias no meio aí, nosso amigo, e logo depois você tem Jonas. Eu quero mostrar para você na Bíblia que Deus não muda, nunca. Ele sempre faz o que Ele quer, e tudo que Ele faz é santo, justo e bom. E para falar de missões, eu quero mostrar para você a soberania de Deus, quando se trata do assunto missões. Deus tem uma forma de fazer missões, soberanamente. Ele não abre mão desse atributo para fazer missões. Então, Jonas e Naum, eles vão pregar para a mesma cidade com um espaço aproximado de 100 anos. É a mesma cidade. Então, Naum, capítulo 1, verso 1, e eu vou ler o verso 2, diz assim, ó: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Essa é a introdução do livro de Naum. Agora, lá para Jonas,
É interessante o chamado de Jonas, que Deus vai dizer assim, através de sua palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude nesse instante. Pai, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, nós estamos aqui apenas para dizer o que o Senhor quer que seja dito através de sua palavra. Por isso, diminua o teu servo, exalta o teu espírito, se possível numa porção dobrada, como o Senhor foi com Eliseu, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Alguns detalhes importantes acerca de Nínive. Os ninivitas, queridos, viviam numa cidade, e essa era uma das maiores cidades daquela época, situada à margem do rio Tigre, cerca de 600 quilômetros, mais ou menos, do mar Mediterrâneo. Era a capital da Assíria, naquele tempo. Os assírios dominavam aquela, assim como você teve o Império Babilônico, o Império Grego, então, era a Assíria naquele instante. Você já teve lá o Egito dominando o mundo, então, agora naquele tempo era a Assíria. E eles tinham domínio de toda aquela região. A fortaleza da cidade, você vê como que Nínive era fortificada. A fortaleza da cidade media mais ou menos 50 quilômetros de extensão, por 16 de largura. Você pensa num troço desse. Era imenso. Nínive era simplesmente admirável em suas arquiteturas e construções. Haviam 5 muralhas para proteger a cidade. 3 fossos muito profundos que estavam entre esses muros. Você vê, o inimigo para chegar tinha que transpor 5 muralhas e 3 fossos. De profundidade, obviamente, devia ter água lá, bicho lá dentro como jacaré, sei lá. Mas tinha troço lá que era ruim de se atravessar. As muralhas da cidade, então, tinha tudo isso. Tinham 30 metros de altura. Quanto tem esse prédio aqui? Eu nem sei. Alguém sabe aqui? Quanto tem o nosso prédio aqui? Tem 12 metros. Você vê, aqui tem 12 metros. Aquilo lá tinha 30. É o dobro disso aqui, mais um cadinho. Certo? Então, 30 metros de altura. E permitiam que 4 carros... Quem já assistiu o filme aí que tem aquelas bigas, né? Que o cara monta lá e vai com aquele cavalinho, não tem aquele negócio? Então, bota 4, uma do lado da outra. Era a largura da muralha. 4 bigas corriam em volta da muralha. Você pensa a largura. Você pensa nos nossos muros hoje em dia, que o cara dá um salto triplo carpado e cai do outro lado. Não, lá não tinha jeito de dar triplo carpado igual a Daiane dos Santos, não. Tinha que derrubar o muro. E como é que derrubou um troço dessa largura? Mas vocês vão ver que Deus vai derrubar. Ele derrubou. Mas o ser humano era mais complicado para derrubar um troço desse. Então, ela tinha 15 portas guardadas com leões e touros. Enfim, a cidade era imensa e super fortificada. Essa é a situação da cidade de Nínive. Nínive era tão grande em iniquidade quanto era em riqueza e poder. Você vê, eles eram tão ruins e maus na mesma proporção de que eles eram fortes e ricos. Certo? Então os ninivitas, eles eram conhecidos pela crueldade. Eles tinham um hábito de empalamento. Era enfiar a estaca por trás do... Entendeu? E sair lá em cima. Eles faziam isso. E eles eram conhecidos por essa barbárie, e as pessoas tinham medo deles. Então, quando nós falamos em fazer missões, foi o que Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Você vê? A Bíblia não muda. Jonas sabe do que ele está para fazer, e Naum também. Então, eu quero mostrar para você a soberania de Deus nas missões. Em primeiro lugar, é que Deus é quem escolhe o mensageiro. Jonas estava numa boa, queridos, lá na terra dele, como profeta de Deus, pregando numa boa, e Deus falou assim: agora se levanta daí, vai lá. Mas veja, Deus chama o cara, mas não pergunta. Lembra que de manhã a gente comentou aqui que um cara falou assim que Deus respeita? Agora você vê que Deus não respeita, porque Deus é soberano, não tem que respeitar ninguém. Ele é Deus, é a gente que tem que respeitar ele. Então, quando Deus chama Jonas, quem conhece a história, né, sabe que Jonas era profeta em Israel. Mas Naum, por exemplo, quando Deus chama Naum, a gente não sabe de onde ele é. Jonas a gente tem informação, Naum a gente não tem. Então, não fica muito claro qual é a cidade ou qual é a região que ele está pregando, mas ele é profeta. Então, quando Deus chama esses 2 homens, um cria resistência. A gente sabe quem foi. Vou fugir para Tarsis.
esse negócio de pregar para aqueles pecadores não é comigo, é Jonas. Mas você vai ler o livro de Naum, não há resistência por parte desse profeta. Ele simplesmente vai lá e faz o que tem que ser feito. Então, eles são chamados para pregar a um povo que é inimigo de Israel. E os dois sabem disso. Tanto Naum quanto Jonas. Então, essa é a ação de Jonas. Ah, então não vou. Aqueles caras lá vão me matar, vão fazer o quê e tal. Enfim, ele não vai. E Naum não apresenta resistência. Ele vai tranquilamente e prega aquilo que Deus mandou. Então, nós vemos que Jonas tem uma pré-informação e que o amedronta, e ele resolve vazar. Você vê, ele prefere desobedecer a Deus do que enfrentar os inimigos. Muito comum nos nossos dias hoje, né? As pessoas preferem pecar do que sofrer, talvez, as consequências daquela ação que a Bíblia peça que nós façamos. Então, mas você gostaria de pregar a palavra de Deus para os seus inimigos que lhe fizeram tão mal à sua nação? Pense nisso. Julgar Jonas é fácil. Julgar Naum, se ele quisesse fugir, seria fácil. Mas e você? Quando Deus envia você a pregar um inimigo seu, você está pronto para isso? Você vai com júbilo e alegria fazer o que Deus está mandando? Ou você também quer dar uma de Jonas e dar uma fugidinha? Porque pregar para os amigos às vezes pode ser até fácil, mas pregar para os inimigos é mais difícil, principalmente num contexto como o de Jonas. Por quê? Porque ele sabia que ele podia morrer. E muitas vezes a gente pregando aqui para um cara que a gente não gosta, a gente de repente não corre risco de morte. Então nós temos que entender que é Deus que chama essa pessoa. Então, tanto Jonas quanto Naum tem que pregar, e eles são chamados, os dois são chamados, não é voluntário. Todas as pessoas que tentam se voluntariar no reino de Deus, elas abandonam, porque não há sustento. Porque é Deus que tem que agir, é Deus. Deus é quem escolhe o mensageiro. Então, na sua soberania, Deus escolhe o mensageiro porque ele tem um plano e um propósito para a vida daquele mensageiro. Eu lembro de um jovem que tentou sair para pregar numa cidade totalmente despreparado. E o que aconteceu foi que a igreja teve que ir lá buscar o menino de volta. Porque ele leu um texto na Bíblia, achou que aquele texto estava falando para ele e foi. E não é assim que as coisas funcionam. O pastor que eu citei no início, William Carey, na sua autobiografia, ele fala isso. Ele fala assim, olha, eu fui porque eu senti que Deus estava chamando. Mas ele precisou de várias confirmações para ter certeza de que Deus o estava enviando para lá. Então, quando você pensar em missões, a primeira coisa que você tem que ter em mente é Deus é quem chama o mensageiro. Em segundo lugar, queridos, Deus chama o mensageiro, mas ele escolhe quem será o alvo da sua mensagem. É incrível isso, porque nós temos o hábito de querer fazer essas coisas. E você não vai pregar para todo mundo. Mas Deus tem o povo escolhido. Você vê, pense em quantas nações existiam na época de Nínive. Mas não é só nações. Pense em quantas cidades. Porque, veja, a Nínive dominava. Ela era uma nação, os ninivitas. Mas dentro da nação ninivita, existia uma cidade chamada... dentro da nação chamada Assíria, existiam várias cidades, mas existia uma cidade chamada Nínive. É para lá que esses dois homens são enviados. Pense que Deus levantasse um de nós para ser missionário aqui no estado do Espírito Santo. Nós somos enviados a uma cidade. É isso que Deus está fazendo. Ele não está salvando a nação Assíria. Ele está salvando uma cidade quando ele salva. Então, nós, como missionários de Deus da nossa geração, nós temos que ter isso em mente. Deus escolhe o mensageiro e Deus escolhe quem será a pessoa que vai ouvir a mensagem. Não é qualquer pessoa, não é todo mundo, muitas vezes. Milhões e milhões de pessoas morreram sem nunca ouvir uma palavra do Evangelho. Nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Então, por que é importante nós sabermos que Deus é quem escolhe o mensageiro e Deus que escolhe a pessoa a quem Ele vai enviar para você pregar? Como no caso aqui, a cidade de Nínive. Para que o seu coração tenha paz e sossego, descanso. Aí você pode pensar assim, Alexandre, mas isso aí era coisa do Velho Testamento. Vamos para Atos. Vamos tentar ver se realmente isso é coisa do Velho Testamento. Atos, capítulo 16, versos 6 a 10. Isso é importante você saber, porque Deus não muda. Ele agiu assim no Velho Testamento, agiu assim no Novo e continua agindo da mesma forma.
E isso é para que o seu nome seja glorificado. Atos 16, versos 6 a 10, que diz assim, é Paulo na sua viagem missionária, né? E ele está levando Timóteo com ele no capítulo 16, ele fala assim, ó, Lucas escrevendo, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ué, mas não tem que pregar o evangelho para todo mundo? Mas não era a hora. Não agora. Agora eu tenho um outro plano para vocês. Então você vê, o Espírito Santo impediu Paulo, aqui você não prega. Mas Senhor, você não quer? Não, aqui não. Você está vendo? Do mesmo jeito que foi feito lá. Não tinha um monte de cidade, além de Nínive. Não, mas vocês dois vão pregar lá. Eu quero que vocês dois preguem lá. Eu não quero salvar lá. Eu quero fazer minha pregação lá. Entende? Mas não é só isso. Olha só. Do verso 7. Defrontando Mícia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Agora, você vê? O Espírito Santo não tem problema com o Espírito de Jesus. Eles são tranquilos entre eles. Eles não têm problema. Não vai pegar ali, não vai pregar lá também, porque Jesus agora que não quer. É ele que não quer. Não, não é para pregar aí. Você está vendo? Não tem problema nenhum com isso na Bíblia. Quem que tem problema com isso? O ser humano. O ser humano, não, mas aqui, peraí, mas por que não quer? A pessoa quer questionar a autoridade de Deus na sua soberania ao agir no trabalho missionário. Você vê, não é o missionário que controla o trabalho. É Deus que controla o trabalho missionário. Toda vez que nós estamos tentando meter o bedelho, a gente faz besteira. Lembra quando eu disse que, naquele sermão que o pastor Spurgeon me ensinou, acerca do quando você tentar ajeitar a pedra do altar? Então, é isso. Sempre que você tentar ajeitar a pedra que o altar de Deus preparou, de como Ele quer que as coisas, você vai fazer besteira. E você vai desandar a maionese. E vai te dar uma diarreia desgraçada. Então não faça isso. Não tente dar uma ajudinha. Paulo sabe que o Espírito Santo impediu ele, Paulo sabe que foi Jesus que impediu ele. Então quando você tentar fazer algo dentro do campo missionário, onde quer que você esteja, na sua escola, no seu trabalho, no seu seio familiar, ou se Deus enviar você a outras nações, porque missões não é feito só longe, como o pastor Patrick disse, você pode ser autóctone, você pode ser missionário aqui, quando você vai na padaria, quando você vai no açougue, quando você vai para a sua escola, quando você vai na praia, quando você vai no shopping, você pode ser missionário. O pastor Daniel falou de manhã que ele estava aqui trabalhando essa semana, ele passou por mim, eu estava lá gravando o áudio. Não, porque a regeneração não é assim. Você viu? Você não precisa ir para longe. Você pode estar aqui no WhatsApp e mandando regeneração, justificação, redenção, eleição, adoção. Estava falando essas coisas. De manhã cedo, de tarde, nós estamos o tempo todo falando sobre essas coisas. Por quê? Porque isso está impregnado no coração do regenerado. Ele quer falar disso o tempo todo. É só isso que interessa para ele. A gente fala até de futebol, lembra? Ah, o cara é ruim, Ainda bem que todos são ruins. A Bíblia diz que todos pecaram. A gente pega um gancho e enfia o evangelho ali no futebol. Então, queridos, Deus separa o mensageiro, mas Deus separa o ouvinte. Você vê, quer pregar num lugar e falar, aí não. Tem essa sensibilidade. Não resista à voz do Espírito Santo. Então você vê, é a mesma cidade e o mesmo povo, 2 profetas, viu? Para que mandar 2? Mandasse um só. Não, eu quero mandar 2. Você viu? Não precisava repetir, mas eu quero repetir. 100 anos depois eu quero enviar um outro profeta lá. Então, queridos, não se preocupe com o povo de Deus nesse sentido de que, será que não, eu tenho que ir ou não vou? Não se preocupe, Deus vai fazer você ir se você tiver de ir. Mas Ele também falará para você não ir. Então você tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo em você, na luz das Escrituras, para entender se você vai ou se você não vai. Então, como nós vimos aqui, Deus é soberano ao escolher quem vai ouvir a mensagem. Porque milhões de pessoas estão morrendo sem ouvir. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Então nós devemos ter o quê? Uma mente tranquila. Não fique cheio de dúvidas. A Bíblia diz que tudo que provém da dúvida é pecado. Tenha certeza. Ore a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo. E se Ele estiver em você, Ele consolará o seu coração, dizendo o seguinte, olha, fique tranquilo. Eu sei o que estou fazendo. Ali é para pregar, aqui não é para pregar agora. Você só vai pregar na hora certa. Então, deixe que Deus justo, ou seja, se você pensa assim, mas é aquela pessoa que nunca ouviu o Evangelho. Se ela nunca ouviu o Evangelho e Deus quer condená-la, não se preocupe, Ele vai condená-la. Mas se Deus quer que ela seja salva, não se preocupe, no tempo devido, Ele levantará o mensageiro, enviará o mensageiro aonde Ele quer que a pessoa ouça e aquela pessoa será convertida. Lembra de Filipe e o eunuco? O eunuco estava lendo a Bíblia, não era regenerado.
Filipe apareceu igual o Aladim, sei aquele negócio. Tchum, do nada, Filipe apareceu. A Bíblia diz que Deus mandou ele para lá e pum, apareceu do nada, o cara estava correndo lá no meio do lado da carroça do sujeito. Foi 5 minutos de conversa, 10 minutos de conversa dentro da carroça e falou assim, onde que está a água? Batizar, meu filho, batizar que eu já estou crente, já. Batizou o eunuco. Depois a Bíblia diz que o Filipe fez assim, ó, sumiu. O eunuco falou, cadê Filipe? Já foi. Ele nem viu. Você viu? Foi só para isso. Foi só para regenerar um eunuco. E pronto, acabou. É assim que Deus faz. E se Ele quiser fazer assim hoje, Ele vai fazer. Então, queridos, o nosso coração com missões tem que estar como? Sempre regozijante, alegre. Por quê? Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele levanta o mensageiro e Ele levanta o ouvinte. Então, nosso coração tem que estar sempre em regozijo, não importa o que Ele está fazendo. Ah, desabou um prédio, matou 1 milhão. Não tem problema, fique tranquilo. Os salvos vão ser salvos. Agora, você não pode ser negligente para com sua vida de pregação e de intimidade com Deus para saber se é para ir ou não. Porque, veja, nesse texto aqui, 2 vezes Paulo foi impedido. Agora, olha a continuação do texto. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha aí. O que aconteceu? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus, você viu? Um coração regenerado sabe quando Deus está falando. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E nós sabemos a história que acontece na Macedônia. Paulo monta uma igreja lá. Queridos, descanse o seu coração missionário no poder de Deus, na sua soberania ao fazer essas coisas. Todo missionário deve ter um coração assim, em paz. Por quê? Porque ele sabe o que Deus está fazendo. Mas não é só isso. Deus levanta o mensageiro, Deus levanta o ouvinte, mas Deus escolhe a mensagem. É inacreditável o que acontece em Nínive com Jonas. Por quê? Porque as palavras que Jonas vai usar é assustadora. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas olha, a mensagem que Jonas prega seria impossível que alguém se convertesse à luz dos homens. Olhando humanamente o que ele diz, você fala assim, não, isso não é... Ninguém é possível de ser convertido com isso aí. Só esse meia dúzia de palavras aí é. Então, assim, é assustador. Mas Naum não vai falar meia dúzia, ele vai falar 3 capítulos da Bíblia. Pega o livro de Naum, ele é curtinho, é 3 capítulos só. Dá uma lida para você ver. É pá, acabou. Mas tem mais palavras em Naum, você vê. Não é pelo muito falar que a pessoa virá. É pelo poder. É o poder que vai fazer a diferença, não é o muito falar. Então, Naum prega muito. E não dá resultado no sentido humano da coisa. Porque se Naum fosse pastor de uma igreja, ele seria destituído do cargo. Pastor, o senhor pregou, ninguém se converteu? Ah, não. Esse aí é um medidor de ministério pastoral, assim, dos nossos tempos. Se não se converteu ninguém na sua pregação, o senhor está com algum problema. Você vê, o pastor que está com problema. Deus não tem problema nenhum. Porque ele não quis salvar. E ele não vai salvar. Então, quando você olha para a mensagem de Jonas e a mensagem de Naum e traça um paralelo, você vê o seguinte, bom, era mais provável que se arrependesse alguém lá com Naum, porque falou mais, do que com Jonas, que falou meia dúzia de palavras. Mas não é pelo muito falar que as pessoas virão, é pelo poder de Deus. É pela graça e a misericórdia de Deus agindo. Então, Deus age de forma soberana na vida dos 2 profetas e faz o que lhe apraz. Então, o pregador, o missionário que vai levar a mensagem, ele tem que ter isso em mente. Eu tenho que ir lá pregar apenas o que Deus mandou. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem fará a obra. Jesus vai dizer isso em João 16:8, que diz assim, que e ele vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Então, é ele que vai fazer isso, não é você. Então, por isso, até um cara hoje me falou, Alexandre, mas a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, então Deus está respeitando o cara. Ele estava achando que era Deus que não ia agir nem de força, nem de violência. Não, querido, o texto está falando de nós. É porque esse texto está falando o seguinte, quando você pregar o evangelho, não pega na garganta do sujeito e sacode, ele bate com a cabeça dele. Não é para você não usar essa violência. Porque é igual os muçulmanos fazem, não é para fazer igual os muçulmanos, está explodindo todo mundo. Ah, você não quer aceitar Maomé? Vocês são ímpios. Pum, é isso que ele está falando, para você não usar de força física. Por quê? Porque a regeneração é algo do Espírito Santo. Não é que Deus tem que usar um poder enorme. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder.
Se Deus não usar aquele poder, é lógico que ninguém se converte. É o poder de Deus para a transformação. Então, não vem com esse negócio de Deus respeitar, porque no caminho de Damasco eu não vi respeito nenhum. Jogou o cara no chão, fez o cara comer pó. Então, não vem com esse papo. O poder de Deus toma a sua vida e acabou. Você agora é uma nova criatura. E ninguém vai achar chateado porque Deus fez isso. No céu, querido, você pode perguntar para qualquer um que estiver lá, a hora que você chegar lá, se você for primeiro do que eu. Escuta aqui, você ficou chateado porque Deus te jogou no chão, Paulo? Paulo fala, eu fiquei chateado? Eu não fiquei chateado nem quando me espancaram, Paulo também foi pedrada. Jogar no chão foi devagar. As pedradas não valeram a pena. Olha onde nós estamos, olha com quem nós... Porque, queridos, o céu sem Cristo é o inferno, tá? Vocês podem ter certeza disso. Tem gente que quer ir para o céu, mas não quer Cristo. Então, meu querido, é o inferno. Porque Ele é o nosso céu. É isso, o céu é Cristo. Nós o veremos como Ele é. E isso é maravilhoso. Então, a mensagem que esses homens pregaram era suficiente para poder trazer arrependimento tanto para um povo quanto para outro. Olha só as palavras de Naum, como eu disse. Naum, um profeta duríssimo. Eu quero ler pelo menos esse primeiro capítulo para você, porque as palavras que estão aqui vão dar as prerrogativas de quem Deus é e de quem Nínive é na geração em que Naum está pregando. Mas veja, essa geração não é diferente da geração de Jonas. Eles são carne de pescoço. Você viu por que Deus enviou Jonas? Porque a imundícia deles subiu até mim. É o pecado deles que subiu. Agora vamos ver o capítulo 1 que diz assim, ó. Sentença contra Nínive, livro de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso, vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade as nuvens são os pós dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Você vê, quando Deus fica indignado, ninguém consegue suportar, porque ele é pura fúria. E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Você vê, ninguém vai escapar, querido. É por isso que, por que os eleitos, os filhos de Deus, os regenerados são salvos? Porque o furor da ira foi no Filho, na cruz do Calvário. Mas aqui, Deus está dizendo o seguinte, eu vou derramar isso? É em Nínive. É em Nínive. É isso que ele está falando. Então, a sua cólera se derrama como um fogo. Irmãos, a gente não precisa acrescentar nada às metáforas que a Bíblia fala sobre inferno e ira de Deus. Porque só o que ela fala já é suficiente. E as rochas são por ele demolidas. Olha só o verso 7. O Senhor é bom. Você viu? Você viu como ele trabalhou toda a indignação do Senhor contra o pecado, mas ele não deixa de ressaltar um outro atributo de Deus? Deus é bom. Você sabe por que Naum está falando que Deus é bom? Porque, de acordo com o que Nínive está vivendo, o que Deus deveria já fazer logo? Era arrebentar tudo. Mata tudo. Já destrói de uma vez. Era para ele ter fulminado Adão no Éden. É isso, mas Deus é bom. Deus é bom. Isso é que é gracioso nas Escrituras. Muitas pessoas, irmãos, eu falo para vocês, se Deus não tivesse colocado isso aqui, eu não acreditaria. Se tivesse arrancado aqui, o Senhor é bom, pulado, era difícil de acreditar que Deus é bom aqui. Mas você vê, Naum está dizendo que o Senhor é bom, e Ele é bom porque Ele está suportando o pecado daquelas pessoas e está alertando elas do perigo. Olha, eu vou destruir, eu vou arrebentar com isso aí. E a destruição de Nínive, ela é dita em detalhes. E vocês vão ver aí depois, se vocês puderem ler o livro. Então ele diz, o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Vou parar aqui, porque essa parte da inundação foi o que aconteceu. Deus mandou uma chuva. Lembra que eu falei para vocês que tinham 5 muros e 3 fossos? Pois é. Os babilônicos, quando cercaram Nínive, não tinham como entrar. Então eles acamparam afora. E Deus mandou uma chuva igual no dia do dilúvio. E encheu. Por quê? Porque Nínive
era uma cidade que tinha um rio que corria por dentro dela. Por isso que cercar ela não adiantava muita coisa. Porque onde tem água é mais fácil de você manter a vida. Por quê? Porque você tem como plantar ali, e nasce, e bebe a água, e colhe, e essa coisa toda. Ela tem um rio passando dentro da cidade. Mas isso foi o que desgraçou ela. Porque Deus mandou uma chuva daquela de Noé. E aí encheu. O que aconteceu? Bum! Derrubou uma parte do muro enorme e os babilônicos conseguiram entrar. Eles não tinham como reconstruir. Você lembra que eu falei que o muro dava para correr 4 carros, 5 carros, um do lado do outro? Pois é, como é que você reconstrói um muro desse rapidinho? Não é igual o nosso. Então, por causa disso que Deus falou, eu vou destruir vocês com uma inundação. A cidade veio abaixo e os babilônicos invadiram e mataram todos os ninivitas. Então, nós podemos ficar tranquilos. Por quê? Porque Deus escolhe o mensageiro, Deus escolhe a mensagem, ela é suficiente e Deus vai sempre estar no controle de quem irá ouvir essa mensagem. Nós sabemos que no caso de Nínive, com Jonas, o que acontece? Mais de 120 mil almas são regeneradas. E eu quero ler para você, para mostrar a suficiência das Escrituras, o que Jonas pregou. Que é um negócio absurdo. Vá lá para Jonas capítulo 1. Na primeira vez que Deus chama Jonas, olha o que Deus diz, lá no verso 2, capítulo 1. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ele só mandou clamar contra ela, mas ele não disse o que clamar. Depois você vai lá para o capítulo de número 3 e pegue o verso 4, no capítulo, você vê, lá no verso 1, no capítulo 1, verso lá, ele diz o seguinte, vai lá e prega contra ela, mas ele não diz o que dizer, ele só mandou pregar contra. Agora ele vai dizer o que ele deve dizer. Jonas capítulo 3, verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de Indi, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi só isso. Se você pensasse assim, cara, isso não é suficiente para salvar ninguém, sinceramente. Se fosse só um ser humano pregando comum, sem o poder do Espírito Santo agindo na palavra que está sendo pregada, ninguém se converte. O que isso quer dizer? Uma cidade com 5 muralhas, com buraco, com soldados, com um rio que passa dentro. Como é que daqui 40 dias a gente vai cair? Esse cara é doido. Mas o poder do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, tem que agir nos ninivitas. Quando eles ouvem aquela mensagem, eles se arrependem, porque a Bíblia vai dizer, lá quando Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,25, Paulo diz assim, Timóteo, tenha paciência com essas pessoas para ver se Deus concede o arrependimento. Então, nós como missionários, nós podemos ficar tranquilos quanto à soberania de Deus na suficiência da sua palavra. Porque ela vai fazer exatamente aquilo que Deus tem como objetivo. E um dos textos da Bíblia que dá essa paz e essa tranquilidade para nós é Isaías. Eu quero que você abra lá a sua Bíblia em Isaías. Esse livro foi lido hoje de manhã por nós aqui, mas eu quero ler esse livro para você. Porque a palavra de Deus, queridos, ela é suficiente para salvar, mas ela também é suficiente para condenar. Lembre-se que Naum prega muito mais do que Jonas. No entanto, ninguém se arrepende. Jonas prega muito pouco. E toda a cidade é salva. Mais de 120 mil almas. Agora, olha só esse texto de Isaías 55, né, de 10 a 11, que diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que a designei. Você está vendo? O verdadeiro missionário, ele não está preocupado com resultados. Porque se nós fôssemos medir resultados, Jonas seria um excelente pastor para a nossa geração. Pregou, injuriado, não estava afim. E se você ler o livro, ele pregou como Usain Bolt nos 100 metros rasos. Porque a Bíblia diz que a cidade tinha 3 dias, ele gastou 1. Ele pregou de má vontade.
Ele não queria que aquele povo se arrependesse. Então ele falou, daqui 40 dias vocês vão tudo se desgraçar. É isso. Deus vai acabar com tudo. Mas Deus é soberano, Ele é misericordioso. Ele agiu com misericórdia com aquelas mais de 120 mil almas e salvou todo mundo. E Jonas ainda ficou injuriado. Naum, não há nenhum relato das reações do pregador. Mas ele pregou a verdade. A mesma verdade que Jonas pregou. Você vê que quando Cristo vem, a mensagem não é diferente. Ela só é mais abrangente a nível de informação. Por quê? Porque era um mistério que agora nos foi revelado, que é Cristo. Ele é que era o mistério que foi revelado. Tem gente que fala assim, tem mistério lá na igreja. Não, o mistério é Cristo. Sempre é Cristo. Agora que nós sabemos qual é o mistério que nos foi revelado, nós temos condições de pregar com muito mais detalhes de riqueza acerca de tudo que está no Velho Testamento por causa da cruz de Cristo. Aqui eles não têm essa informação, por isso eles não têm como pregar, mas nós temos. Nós podemos pregar sobre a expiação que eles não estão pregando, mas eles estão pregando propiciação. Olha, a ira de Deus está sobre você. É isso. Você vê, a doutrina está aqui. E a expiação não consegue aparecer, mas a propiciação aparece. Porque o que é a doutrina da propiciação? A ira de Deus está sobre você, se você não é regenerado. Na cruz, se você é um eleito de Deus, quando o Espírito Santo te alcança pelo poder da palavra, a ira é retirada. Porque o Filho sofreu a ira por você. É o que Jonas e Naum estão dizendo. Deus está irado e vai derramar a sua ira. O que o povo de Nínive, 100 anos depois, deveria fazer? Eles conheciam a história de Jonas e conheciam a história dessa nação. Ao ouvir as pregações de Naum, eles deveriam pensar como? Olha o que aconteceu lá com aquela nação. Eles se arrependeram, mas eles se preocuparam com isso. Queridos, o poder do Espírito Santo é que leva... Isso Deus está mostrando o seguinte, olha, se eu abandono você, os seus desejos, é isso que Deus está mostrando. Olha, eu tenho 2 cidades, eu tenho 2 pregadores, eu tenho a mesma mensagem, e uma cidade eu salvei. Por quê? Porque eu agi com misericórdia e graça. Então, se você está doente, como Nínive estava, o que você deve fazer? O mesmo que os ninivitas na época de Jonas fizeram. Humilhe-se diante de Deus, porque você não é capaz de se salvar da ira dele. Olha as advertências que Naum estava dando. Ele não tem o culpado por inocente, ele vai esmagar você. Então, nós, como missionários da palavra de Deus, como pregadores, nós não precisamos aliviar na mensagem. Nós temos que dizer aquilo que a Bíblia diz. Muitas pessoas, quando nós conversamos sobre a fé e sobre as doutrinas bíblicas, você fala assim, você é muito duro. Você acha que eu sou duro? Jesus falou que eu tinha que largar minha família por causa dele. Isso é mole para você? Jesus falou que eu tinha que abandonar tudo por causa dele. Isso é mole para você? Mas não é isso. Ele falou que o inferno tem um bicho que nunca morre. E um fogo que nunca se apaga. Você acha que isso é mole? Aonde Jesus mais marretou foi no problema com o dinheiro. Por que será? Por que a grande parte do ministério de Jesus ele está nos alertando do perigo do dinheiro? Olhe para o seu coração, querido. Nós amamos o dinheiro. Então, Jesus vai gastar um tempo enorme, a ponto de um jovem dizer assim para ele, Senhor, tem um irmão meu lá que não quer partir a herança comigo. Mas quem me constituiu o juiz para dividir esses troços? Nem advocacia eu fiz, isso é coisa com o Douglas. Não tem nada com isso, entendeu? É pro Douglas. Você entende? O cara queria que Jesus fosse lá, seguinte, isso aí é do seu irmão, você tem que dar... Não entendeu nada, Jesus deu uma dúvida. Cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. As pessoas não olham os alertas da palavra de Deus. No Novo Testamento, Jesus vai falar assim, cuidado com as bebedices e as glutonarias. Tem gente que não atenta para isso. Não, bebedice, eu estou tranquilo. Eu não bebo mesmo, crente não bebe. Mas e a glutonaria? Eu estou acima do peso. Não é disso que ele está falando. Não é de você comer muito. O que ele está falando é que a glutonaria envolve tudo que você quer em excesso. É isso. Glutonaria não é só para comida. A palavra, quando ela é trabalhada na sua íntegra, ela vai mostrar o seguinte, se você não está satisfeito com o que Deus te deu, você é um glutão.
É isso que ele está dizendo. É porque você quer mais do que aquilo que Deus está te dando agora. O Spurgeon dizia isso. Se você não estiver satisfeito com o que você tem no seu bolso agora, você jamais estará satisfeito. Ele estava certo. Porque a sua satisfação não pode estar no que está no seu bolso. A sua satisfação tem que estar em Cristo. O missionário que entende essas doutrinas que eu estou mostrando para vocês nessa noite, ele descansa. Porque ele não está preocupado com nada à sua volta, porque ele descansa no Salvador. Nós vimos então, queridos, nesta noite, que Deus, ele escolhe o mensageiro, ele escolhe quem vai ouvir a mensagem, ele escolhe a mensagem e mostra a suficiência da mensagem em si. Agora, essa suficiência da mensagem só existe se você pregar a verdade. Mesmo que seja com uma pequena frase como a de Jonas. Em 40 dias, e Nínive será subvertida. Você pode acreditar o seguinte, isso não é suficiente. Quando Deus fala, é. Porque muitos homens de Deus foram transformados com um trecho pequeno da palavra de Deus. Eles simplesmente abriram, liam um pequeno trecho e o Espírito Santo lhes dava um novo coração. Então, queridos, nós aprendemos, não somente com as Escrituras, mas ela é a nossa maior fonte. Mas se você estudar a história dos grandes homens de Deus, como William Carey, Jim Elliot. Jim Elliot, por exemplo, chegou pregando, entre aspas, porque ele não teve nem tempo de falar muito, porque, segundo a história de Jim Elliot, ele chegou para pregar para os Aucas, e os Aucas já chegaram atacando eles e mataram todos os rapazes. Todos eles foram mortos. Quem que foi lá pregar, então? Foi a mulher do cara. Você vê, o Jim tinha várias coisas na cabeça. Não, eu vou lá aprender um pouco da língua e tal. Os caras mataram ele, não conseguiu falar uma palavra. Mas a morte deles foi a ferramenta que Deus usou para abrir a brecha, para que as mulheres pudessem ter acesso. Por quê? Porque os homens lá foram mais suscetíveis à presença das mulheres do que dos homens. Eles achavam que os homens eram uma ameaça. Como, em praticamente toda a cultura, a mulher é considerada sempre mais frágil, a mulher não vai dar dor de cabeça para nós. E eles abriram a guarda, e Deus pregou o evangelho através daquelas mulheres, e Deus salvou os assassinos do marido dela. Não é incrível isso? O assassino do marido da esposa, do Jim Elliot, era o pastor daquela congregação depois. Ele era o líder da igreja. Você viu? Então, assim, nós não precisamos nos preocupar, queridos. Deus está fazendo a obra dele missionária. Agora, nós temos que ter um compromisso com a verdade. Nós temos que centrar nesses livros, ler Naum, ler Jonas e ver como Deus trabalha. Porque é o mesmo Deus que está trabalhando nos nossos dias atuais. Então, descanse o seu coração quando nós falamos de missões, porque Deus está fazendo a obra dele. Agora, isso não quer dizer, como o pastor Patrick muito bem disse, que nós vamos cruzar os braços. Nós podemos fazer missões de várias formas. Nós podemos fazer missões aqui e podemos fazer missões lá. Como? Ajudando os nossos irmãos que estão lá. Como o pastor Patrick disse. Contribuindo, orando, pedindo a Deus que nos envie. Eis-me aqui, envia-me a mim, se for o caso. Nós não podemos negligenciar nenhuma ordenança das Escrituras, para que os nossos corações fiquem capturados pela cruz de Cristo. Paulo só tinha uma mensagem, queridos. Eu prego Jesus Cristo e esse crucificado. E eu garanto para você que se Jonas e Naum estivessem nos nossos dias, era isso que eles pregariam. Eles pregaram o que Deus mandou. Então o que é que eles pregariam hoje? Cristo e esse crucificado. Nós pregamos as doutrinas que saem da cruz. Para quê? Para que Deus levante mais missionários. É impressionante que o Novo Testamento vai dizer o seguinte, para que nós possamos encerrar o culto dessa noite. A Bíblia vai dizer o seguinte, olhai para os campos, vejam que já estão brancos para a ceifa. Aí ele fala assim, vamos ver quem quer ser missionário. Não é isso que a Bíblia diz. É impressionante. A Bíblia diz assim, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que Ele mande mais ceifeiros. Não é incrível isso? Ele não podia simplesmente ter dito, junta um de vocês aí, um grupo, e vai. Não! Ele fala assim, rogue, pois, ao Senhor da seara. Ele que é o Senhor da seara. E Ele está enviando os ceifeiros de maneira como Ele quer enviar. E eu falo para vocês, irmãos, todas as pessoas que são enviadas para o campo missionário, que elas têm que se deslocar, e aí eu estou falando sair mesmo daqui, ir para Portugal, África, eu falo para vocês um negócio. A pessoa tem que ter muita convicção de um troço daquele, porque eu falo para vocês, eu não consigo me imaginar na África.
Eu assisto uns filmes aí doidos da África, eu falo assim, meu Deus do céu, que lugar desgraçado para viver. Gente, um troço de doido aquilo lá. Mas quando Deus chama, o seu coração ferve. Aí você vai para a China, você vai para a Amazônia, você vai para qualquer lugar. Mas Deus tem que te chamar. Então deixe Deus trabalhar no seu coração. Hoje nós vamos tomar a ceia. Pense naquela noite. Na noite de que Cristo vai ser traído. A ceia é para nos levar para lá. Pensem no que Ele passou, para que eu e você pudéssemos ter a chance de anunciar o Evangelho. Honre o Salvador pregando a verdade. Hoje nós vamos lembrar daquela noite. Traga aquela noite todos os dias à sua mente. Pense nisso. Pense em... Jesus falou assim, eu almejei muito. Ele está falando assim, eu tive um desejo lá na eternidade, estar aqui com vocês, na mesa. Não é maravilhoso isso? Por que ele desejou aquilo? Porque ele seria glorificado na cruz e um dia, na eternidade, todos nós estaremos lá louvando e bendizendo o seu nome. Não é incrível isso? Queridos, nosso coração precisa estar capturado por missões, porque é o que Deus deseja, que nós façamos missões todos os dias, a começar aqui. Porque se você não é missionário aqui, esquece Camboja, África, esquece. Não vai dar certo. Você começa aqui. Foi assim que Jim Elliot começou. Ele começou lá nos Estados Unidos, na cidadezinha dele, e foi parar lá no meio dos Aucas, na América Central. E onde ele morreu por causa de Cristo. Esteja pronto para isso, meu querido. Eu espero que Deus possa te ajudar a cumprir cabalmente o ministério para o qual Ele tem te chamado. Mas não negligencie a soberania dEle no controle de tudo isso, porque senão você vai fazer besteira. Amém, queridos? Era isso que eu queria mostrar para os irmãos através das Escrituras. Nós vamos ter a ceia ainda agora à noite. Medite muito sobre o que Deus está fazendo, porque o que Ele está fazendo é maravilhoso. Amém?